Esta pergunta tão maravilhosa tinha que vir de um que fosse capaz de respaldar o pedido daquele o qual ele estava perguntando. E isto nós vemos aqui, meus irmãos, que foi dirigido a um cego. Nós vemos isto em São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Esta foi a pergunta que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao cego de Jericó. Já pensou? Jesus perguntando isso a um cego: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora, para fazer uma pergunta deste calibre e um pedido como este, tinha que vir de uma pessoa que era mais do que um homem. Jesus era mais do que um homem. Ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ele, às vezes nós podemos ler aqui e falar assim: mas que privilégio teve aquele cego de Jericó. Se eu tivesse vivido ali naquele tempo. Mas, meus amados irmãos, pessoas queridas que estão me ouvindo, nós temos o mesmo privilégio, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o que foi que deu aquela visão para aquele cego? Foi a fé. Olha, vai, a tua fé te salvou. Agora, o mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele também vira para nós, meus amados irmãos, e faz a mesma pergunta para nós. Quer ver? Vejamos aqui em São Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, veja, pela fé, meu amado irmão, minha amada irmã que está passando por necessidade, talvez a sua necessidade não é como a do cego de Jericó, mas deixa Jesus virar para você e fazer essa pergunta, olha. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Agora, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então você pode olhar para a face do Senhor Jesus Cristo, através da fé, através daquele meio provido por Deus lá no Calvário, quando Ele derramou sangue lá no Calvário, e o véu foi rasgado em dois, Ele abriu esse caminho para nós chegarmos a Ele e pedirmos. Senhor, Ele disse: olha, mestre, que eu tenha vista. Agora, você ponha diante dele
a tua necessidade. A necessidade dele era de ver. Mas qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? Talvez o médico não pode te dar. Ninguém podia dar a visão para aquele cego, a não ser o próprio Criador dele. Eu quero ler toda a escritura aqui, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, meu irmão, minha irmã, Jesus tem tempo para todo mundo. Ele parou para dar a vista para um cego. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele parou para dar a vista para um cego, ele parou para curar leprosos, ele parou para ajudar endemoniados, ele para todos aqueles que lhe chamam. O cego chamou a ele na precisão dele, na angústia dele, ele clamou para Jesus entrar dentro da necessidade dele. Clama também por Jesus Cristo, chama ele para vir fazer parte do seu problema, da sua necessidade. Aí ele vem para solucionar, para resolver. Quando Jesus entra numa coisa, ele entra para solucionar aquilo. Quando Jesus ia em um funeral, ele ia para ressuscitar o morto. Não teve sequer um funeral que o Senhor Jesus Cristo não parou nele, que o morto não saiu andando. E veja, Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está com alguma necessidade, chama Jesus e a tua fé te salva. A tua fé te levanta disso. Levanta dessa situação através da fé em Jesus Cristo, o amável, divino, curador, amável e salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe abundantemente, no nome de Jesus Cristo. Amém.